alunos da Univesp! Bem-vindos à nossa segunda aula do Projeto Integrador para Engenharia de Produção 7. E nessa segunda aula, pessoal, referente à segunda quinzena do nosso curso, a gente vai trabalhar com possíveis fontes de dados. E espero que vocês já tenham buscado aí, enfim, fontes de dados, mas se vocês não tiveram sucesso ou tiveram algum problema, a gente vai dar algumas sugestões de encaminhamento que vão ajudar vocês, tá? Então, vamos à nossa aula, pessoal. A gente vai falar aí de 3 possíveis fontes de dados, tá? Muito bem. E o que vem a ser essas 3 possíveis fontes de dados? Vamos explorar, então. Vamos lá. Lembrando aí, pessoal, que o nosso tema é sempre simulações de instalações para processos de transformação e serviço, tá? Então, a gente sempre vai olhar as nossas fontes de dados visando essa questão aí. Embora mais para frente a gente vai entender outras coisas importantes além dessa temática. Muito bem, vamos lá. Veja o seguinte, nós vamos trabalhar com 3 possíveis fontes de dados. Eu botei uma trifurcação aí, tá? Essa trifurcação é para indicar justamente isso, para simbolizar isso, tá? Ok. E aí, veja o seguinte, a primeira fonte de dados que a gente vai ter é a sua fonte de dados, entende? Vamos lá. Então, eu posso ter coletado dados de uma fábrica ou de uma organização que eu tenho um contato, conseguir ser bem sucedido nisso, né, com todo o cuidado aí que é necessário usando os princípios da LGPD, tá? E agora, como é que eu lido com essa fonte de dados, tá? Então, eu vou colocar isso como cases de alunos que fizeram TCC comigo e que foram bem sucedidos, que podem ajudar vocês. A experiência deles pode ajudar a vocês, tá? Então, o primeiro caso aqui, pessoal, é a fábrica de bebedouros. Né? Quando eu peguei, teve um aluno meu que fez uma coleta lá numa fábrica de bebedouros. Ele identificou ali, nesse caso, os possíveis modelos, os possíveis produtos, tá? Modelo vertical, modelo de parede, modelo de bancada. E depois ele foi identificando as variações desses modelos, né? Os produtos ali, digamos assim. Então, isso já é um começo para você poder pensar na sua fonte de dados, se você tiver, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que ele olhou, uma das coisas que ele olhou primeiramente foi usar o Kaizen para estabelecer os objetivos de desempenho. Então, ele fez o quê? Ele foi olhando, por exemplo, objetivos de desempenho, objetivo custo, confiabilidade, flexibilidade, qualidade e velocidade. E foi falando, olha, em relação ao custo, quais são os possíveis pontos de melhoria identificados pelo Kaizen? Reduzir custos com inputs, melhorar o aproveitamento dos inputs, reduzir estoques. E ele foi vendo, será que isso é viável? Né? Essa melhoria é viável? Será que eu consigo identificar um ponto crítico com a simulação? Então ele já foi fazendo uma filtragem sobre o que ele conseguia executar e o que a simulação poderia ajudar ele, tá? E, obviamente, uma última etapa importante também foi a questão da identificação de variáveis, né? Ó, isso aqui, o que afeta o layout? Então, alterações de layout que eu posso testar com a simulação. Alterações no tempo de processamento, né? Tempo de funcionamento e funcionário, porque envolve especialização. Então, eu colocar mais ou menos funcionários especializados. Enfim, foi uma classificação interessante aqui que ele utilizou, tá? Legal. Então isso é uma coisa bacana para vocês poderem usar de estratégia. Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Olha, essa figura aqui parece bem cheia, né? O que é isso aqui? Vamos dar uma olhada com detalhes, ó. Então, ó, eu tenho aqui um fluxograma, 250 etapas e 50 subprodutos. Então, isso aqui na verdade, é o fluxograma completo. E esse aqui é um fluxograma simplificado, que ele colocou macroetapas. Então isso é importante, pessoal. Macroetapas podem ajudar você a desenvolver um primeiro protótipo para validação, para saber se está na direção certa. Ao invés de você fazer uma coisa super complexa, super detalhada, você pode fazer uma coisa mais simplificada com as macroetapas e dali identificar eventuais... aqui vai contemplar essa melhoria ou não vai, enfim, tá? Muito bem. Bom, e aí, nesse caso, pessoal, por que eu estou falando das macroetapas? Isso vai seguir um princípio bastante importante, que é o princípio do Pareto 80-20. O que é esse princípio?
eu tenho ali o seguinte, olha, o que eu vou fazer? Eu sei pelo princípio de Pareto que, na verdade, ou a regra 80-20, né, que aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Então, seria importante eu saber mais ou menos, fazendo esse primeiro protótipo, eu estou tentando justamente aplicar esse princípio. Eu não preciso ter tudo mega, hiper detalhado, eu só preciso detalhar eventualmente aquilo que vai me dar 80% dos efeitos, né, com 20% das causas. Tá? Muito bem. Bom, então, pessoal, o que é a ideia aqui do protótipo? Você pode organizar um fluxograma. E esse fluxograma aí, ele vai ficar como? Ele vai ser algo mais simples, mas que vai te dar muito valor, tá? Então, vamos dar um zoom aqui. A ideia aqui é que ao invés de você levar um tempão para poder chegar no seu simulador pronto e funcional, você vai pegar só as funcionalidades mais importantes dentro do seu macro fluxograma, e com isso você já consegue testar, já consegue gerar um primeiro protótipo para colocar discussões, para interagir com a organização na qual você está trabalhando e ajudando e atuando, tá? Legal. Bom, um segundo case, pessoal, para essa questão da fonte de dados que você obteve e que pode te ajudar nesse sentido, é de um outro TCC de um aluno meu, que é a fábrica de motores, tá? Então aqui ele fez um primeiro mapeamento referente aos tipos de motores que eram vendidos para os principais clientes dele, ali da empresa lá que ele estava estudando, que era a Alemanha, Índia, Estados Unidos e México, tá? E a ideia, na verdade, o que é importante, é a forma como ele abordou isso. Então ele identificou os principais rotores ali que ele tinha que trabalhar, tá? E estabeleceu os objetivos de trabalho, tá? Então ele tinha que verificar, por exemplo, o impacto de outras famílias de produtos quando você vai fazer mudança de layout. Pensar um novo layout de produção, enfatizando a questão dos rotores, que era o principal produto dele, que era o que dava a maior lucratividade, né? Minimizar distâncias percorridas pelas peças e verificar cenários de investimento, quanto que ele poderia ter de ganho usando simulação computacional, tá? Muito bem. Então, veja, isso tem que estar muito claro, os objetivos de trabalho. Não é só fazer a simulação, vou fazer uma simulação. Você já tem que articular, olha, eu vou fazer uma coisa simplificada, mas isso está associado, ou como isso está associado aos objetivos de trabalho, tá? Muito bem. E aí, pessoal, outra coisa importante é a estratégia de mapeamento, tá? Isso aqui vai estar na descrição, no material aí para vocês estudarem, mas eu vou colocar numa figura isso mais simples. Então, qual que foi a estratégia dele? Aqui, ó, veja que, na verdade, ele fez um mapeamento, ele colocou um GPS, tá, nos rotores e foi verificando por onde esses rotores passavam e quais eram os locais que eram afetados e, eventualmente, os outros produtos que eram afetados por esses rotores. E aí ele falou, é aqui que eu tenho que fazer um mapeamento de processo, né? É aqui que, eventualmente, eu tenho que... E aqui está um fluxograma mais macro para entender melhor, sem ter que entrar em muitos detalhes, sobre quais são as peças ou as famílias de peças impactadas pelo rotor, que era a peça aí que dava maior lucratividade, tá? Muito bem. Aí, as outras fontes de dados que a gente tem, pessoal, são esse desafio do Encontro Regional de Pesquisa Operacional de 2018. Então, veja, você não precisa ler todos os materiais, tá? Tem esses dois primeiros materiais. Claro que se você quiser ler tudo, fique à vontade, porque eles fornecem estratégias interessantes de desenvolvimento, o da fonte 1. O da fonte 2, que é esse desafio, é para o caso de você não foi bem sucedido em encontrar uma organização, ou a organização não podia ceder os dados, tá? E aí você pode usar os dados desse estudo de caso e vai, obviamente, se aprofundar, vai ler nesse manual aí, digamos assim, desse desafio, para você entender o que é necessário para ser feito. Mas a ideia é que esse estudo de caso aqui, ele é baseado em dados de uma consultoria verdadeira que aconteceu pelo pessoal da Flexim, tá? Então você tem não só o manual, mas também tem dados que vão ser usados nesse estudo de caso em Excel e uma planta baixa, onde você vai montar ali o layout, onde você vai configurar, digamos assim, máquinas, processos. E a ideia aí, obviamente, do desafio
é você obter um layout, uma organização que te dê a maior lucratividade possível, tá? Muito bem. E além disso, o que a gente tem, pessoal? A gente tem uma documentação que relaciona, olha, quais são os produtos que são feitos, o que cada produto consome, né? E vamos dar um detalhezinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui a questão de matéria-prima, qual é o fornecedor, horário de recebimento, enfim, todo o material ele está descrevendo isso em detalhes. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando no fórum, vai ter uma ajuda especial aí, caso surjam as dúvidas nesse material, tá? Muito bem. E por último, pessoal, a terceira fonte de dados que a gente arrumou aí, também é uma fonte que independe de você ter conseguido uma organização para fornecer dados estruturados para você, porque muitas vezes a organização não tem isso pronto, ou não pode ceder, tem questões de confidencialidade, isso pode ser complicado. Então, qual que é a ideia aqui nessa terceira fonte de dados, pessoal? É a seguinte, eu vou colocar um manual para vocês para atender essa demanda aí. A gente tem visto aí, infelizmente, né, os hospitais sendo muito demandados, né? E aí o que acontece? Uma sugestão nossa de temática é para auxiliar nesse sentido, né? É para vocês conseguirem construir modelos de Lean Healthcare, ou Healthcare, tá? Vocês podem aplicar simulação para sistemas de saúde, para atendimento de pessoas, né? Então, o que tem aqui nesse material? Ó? Nas primeiras 13 páginas desse material, você já começa a fazer pelo menos um modelo simplificado, mas um modelo interessante para construir a dinâmica de um hospital. Claro que nas primeiras 13 páginas você já vai fazer algo bem mais simples, tá? E o manual é bem grande. E além do manual, pessoal, além desse manual bem completo, você tem um vídeo aí mostrando passo a passo a construção de um modelo que depois pode ser adaptado para qualquer outro contexto, né? Seja um contexto aí da sua cidade, ou talvez alguma organização privada que tenha interesse. Então, isso é legal porque você já vai construindo competências em algo que está sendo muito demandado aí e vai poder auxiliar e ajudar na análise de estudos, de saber onde é que são os gargalos, o que está precisando, enfim, de mais investimentos e recursos, tá? É bem legal isso daí, então vai estar também nos nossos materiais para vocês poderem, se quiser investir nessa fonte de dados, aí tem material muito grande para vocês aprofundarem à vontade, tá? Bom, pessoal, o que eu queria deixar então de tarefa para esta quinzena agora? Na primeira quinzena não teve tarefa nenhuma, mas agora a gente tem que se organizar para fazer algumas tarefas, tá? Então vamos a elas, ó. Eu tenho aqui, primeiro, você tem que escolher uma dessas 3 fontes de dados que eu apontei, tá? Ou a fonte própria, você arrumou, ou a fonte referente à competição do Encontro Regional de Pesquisa Operacional, ou, por último, mas não menos importante, a questão de modelos que você vai criar. E nessa criação de modelos, pessoal, de healthcare, né, de cuidados para a saúde, é livre. Você vai criar, eu fiz um modelo aqui, você pode buscar na internet, você pode buscar referências, mas em princípio é livre. Eu fiz um modelo aqui, tá? E depois, obviamente, a competência que você vai adquirir é mais importante do que a aplicação em si, que depois pode ser feita a posteriori, tá? Muito bem. E aí, o que você tem ali, ó? Depois que você escolheu a fonte de dados, você tem que olhar os objetivos. Então, aqueles TCCs que eu apontei lá da fonte 1 são ótimas referências de objetivos que você pode estabelecer. Não precisa ficar restrito, mas ali tem um monte de coisas interessantes que você pode aproveitar, certo? Depois eu tenho o que, pessoal? Eu tenho prepare ou explore os materiais disponibilizados a respeito do assunto. Então, aí, dependendo da fonte, você vai investir tempo enfim, tirar dúvidas sobre aquela fonte, né? Legal. E por último, o que a gente tem? A gente tem ali, ó, se for o caso, verifique a disponibilidade e organização dos dados. Hierarquia DIKW, tá? Que foi a hierarquia que a gente apontou lá na primeira aula da primeira quinzena, tá? Isso serve para a fonte 1, ok, pessoal? Então, talvez aí para as outras fontes, você teria aí alguma coisa de cenários. Olha, vou testar
variação de demanda. Então você pode organizar, de repente, os dados verificando questões de sazonalidade, de demanda. Enfim, aquela hierarquia também pode ser útil para as outras fontes de dados. Tá? Muito bem. Bom, agora então vamos às nossas referências, pessoal. Lembrando aí que todo esse material vai estar no nosso curso, ali vai estar disponível para o nosso curso. Você não é obrigado a ter que ler tudo, a ver tudo. É claro que você deve selecionar esses materiais de acordo aí com o seu interesse, certo? E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de colocar suas dúvidas no fórum para a gente interagir e ajudar vocês nesse projeto muito bacana que a gente tem nesse semestre. Muito obrigado e vejo vocês na próxima quinzena, na terceira aula nossa. Tchau!